Olá, saudações, seja bem-vindo ao seu programa de entrevistas. Esse programa de entrevistas já tem um histórico aqui na TV Maranhense, né? E esse lugar aqui sempre normalmente é ocupado pelo Valmir Moreira Júnior, né? O Valmir Moreira Serra, ou Moreira Serra, como é chamado. E esse programa, o Saudações, o Moreira Serra, o Ted Anderson também, que foi apresentador aqui da casa por muito tempo, ele tem o intuito de trazer informações que melhorem o seu cotidiano, que esclareçam determinadas situações. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre automação. O que é automação? Assim? Eu, pelo menos, me vem logo a ideia de robô, robótica, me vem logo essa ideia quando fala automação. Mas será que tem coisas mais simples que estão no dia a dia da gente, que já existe essa automação, né? Até a própria palavra automóvel, né? Será que tem uma relação? Então a gente vai dar uma conversada aqui e para isso a gente trouxe um amigo, o engenheiro eletricista Júlio Seabra, né? Que é um especialista nessa parte de automação. E a gente vai conversar, trocar uma ideia e vai esclarecer para você. Tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa, se você estiver saindo aqui agora e não vai dar para ficar aqui na TV assistindo, essa entrevista fica lá no YouTube também. Você passa lá, dá um legalzinho, um joinha para a gente, tá bom? Dá uma olhadinha lá no YouTube também, se você não conseguir agora pela televisão aqui, tá bom? Júlio, muito obrigado ter aceitado o convite, né? Às vezes o pessoal, quando a gente fala televisão, aí a pessoa já fica meio, meu Deus do céu, televisão, aquela coisa, né? Então, seja bem-vindo, fique bem à vontade, fique tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade aí da gente bater um papo, né, Saraiva? Sim, claro. Um bate-papo, a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência aí com automação industrial. Você já bateu papo com o José Arthur, né? Já, a gente já esteve aqui quando eu fui na China, né? E aí ele convidou para a gente falar um programa só sobre China. Ah, legal. José Arthur, um abraço ao nosso amigo. Você que é jogador junto com ele, aí vocês são jogadores, né? Já competi muito com o Zé Arthur no beach tênis. E eu normalmente ganho dele, tá? E o Zé Arthur agora pegou ontem eu estive com ele e ele agora está com um cargo aí de presidente de um clube, né, de futebol, tá aprendendo também, sempre aprendendo, né? Tá voando, Zé Arthur é um cara eclético. Então, Júlio, o que é automação? O que é isso? Porque, como eu te falei, assim, a visão, a minha inicial, até como engenheiro, muitas das vezes vem logo o robô, robótica, mecatrônica. O que é automação para quem está ouvindo a gente? Automação é também isso que você está falando, né? Mas, vamos dizer assim, a automação ela pode ser uma coisa muito mais simples do que isso, né? Você programar um ar-condicionado para ligar 9 horas da noite e desligar 7 horas da manhã, isso já é uma automação. Uma automação que a gente chama residencial, né? Porque ela está contribuindo para processos da sua residência, né? Então, o smartphone, hoje em dia você consegue programar ele para ligar a sua televisão assim quando você estiver chegando em casa. O smartphone tem um GPS, o GPS sabe onde é que é a sua casa, sabe que você está chegando perto de casa e quando você entrar, a televisão já está ligada. Isso é uma automação também. É um nível de automação. Automação residencial. Aí você tem a outra área da automação, que é a área comercial. Hoje em dia a gente tem esses caixas autônomos, né? Tem supermercado que você paga, você mesmo faz a operação. Isso, você pega o seu produto, chega na boca do caixa, passa o código de barra dos seus produtos, já soma na tela, você mesmo paga com cartão de crédito, né? Ou seja, um processo todo automatizado. As lojas Renner, eu acho que é a Renner mesmo, eu achei bem interessante. As roupas, elas têm um RFID, que é uma tagzinha, né? Um chipzinho. O atendente, ele pega todas as roupas, simplesmente ele só dobra e coloca dentro de uma caixa. Na hora que tira essa roupa da caixa, já aparece lá a soma de todos os preços, o desconto. Legal. Só passar o cartão. Não precisa nem ter aquele trabalho mais de passar o código de barra, né? Legal. E tem a automação industrial, que essa é o que a gente atua há 25 anos aí no mercado, né? Que é para processos industriais. Tempinho, né? E aí entra nessa
que você disse, que tem muita robotização, né, máquinas pesadas, sensores, né, painéis elétricos. A minha formação é de engenharia elétrica, porém sempre trabalhei com automação de processos, né? Então, a automação é basicamente isso, você divide ela em 3. Né? Tá. Quais são os desafios, Júlio, assim, de vender automação? De vender automação. Quais são os desafios de fazer as pessoas perceberem a automação como um negócio, né? Porque, nem, como a gente falou, assim, às vezes o cara usa o ar-condicionado, mas ele não percebe que aquilo é um nível de automação que ele está ali, né? E às vezes o cara vai comprar e não pergunta, né? Oh, isso aí eu posso desligar, né? Eu posso programar, tem uma programação. Hoje, vira e mexe, as pessoas, como é o nomezinho daquela caixinha que a gente compra na Amazon, que me esqueci o nomezinho, de uma mulher, Alexa. Alexa, marca 15 minutos para mim, aí já marca 15 minutos, ele faz aqui, Alexa, acende as luzes e não sei o que e tal, e faz ter um nível de automação, né? Então, quais são os desafios hoje dessa utilização da automação? Ou da venda? Da venda, né? Então, o desafio da venda normalmente é a conscientização de quem tem um negócio, né? E que a automação pode melhorar o processo dela. Melhorar em que sentido? Você meio que eleva o nível das informações, eleva o nível da produção, você tem ganho de produtividade, né? Redução de custos, que mais? Então, o desafio é essa consciência, entendeu, Saraiva? Porque, às vezes, o pessoal às vezes não enxerga que aquilo ali vai redução de custo, que vai ter a redução do custo, né? Porque todo investimento requer um payback, né? Você vai colocar um dinheiro, você quer saber com quanto tempo aquele dinheiro vai voltar. Então, para um processo automático, quando você fala assim, olha, você vai automatizar o seu processo, o cara já acha que tem que demitir alguém, e normalmente não, né? Você, na verdade, vai elevar o nível da operação daquela pessoa. Às vezes você vai ter algumas pessoas dentro do seu processo, sei lá, apertador de botão, né? Funções que a gente vê que não são próprias para ser humano, né? Qualquer trabalho repetitivo em que o homem tem que ficar repetindo a máquina ou anotando. Um sistema, um equipamento pode fazer aquilo. Aquilo não é trabalho, eu falo que não é trabalho para a gente, sabe? Que é trabalho para a máquina. Trabalho para a gente é supervisionar. Alguns, né? Porque eu falo, meu Deus, isso aí não é trabalho de gente, isso é trabalho para a máquina. O trabalho de gente é ficar olhando a máquina trabalhar, né? Eu dei alguns exemplos também para alguns clientes, olha só, você pode escolher, se você quer cortar grama com um tesourão lá, agachado, fazendo força, ou você quer fazer igual aquele cara que está sentado em cima de um carrinho e o carrinho cortando a grama e ele só monitorando se a grama está sendo bem cortada ou não. Né? Então, o processo automatizado é esse, do carrinho cortando grama, e o ser humano ainda continua. Porém, ele continua fazendo um trabalho de supervisão, de ajuste fino, análise de dados. Né? Que às vezes quem está na operação ali cortando a grama não consegue analisar dados. Né? Quando você está naquela operação de apertar botão, de estar intervindo no processo de forma manual, você não consegue pensar em números. O custo daquela operação, muitas das vezes, né? Você consegue diminuir. Você está ali, mas você não entende qual é o custo que tem ali, tanto da parte de força do sistema, as interferências que porventura pode ter no sistema, que podem ocasionar. Você está meramente operando, né? Então, meramente operando. Eu me lembro que nós trabalhamos juntos num CCO. Eu ainda vejo muito poucos CCOs sendo implantados ainda, aquela capacidade de você botar ali a tela, botar e acompanhar, monitorar a bomba, monitorar reservatórios, monitorar o processo em si, e dali sair um resultado de ações de tomada de decisão, essa capacidade de análise de dados. Tu enxergas que isso, até como engenheiro mesmo também, falta especialista, Júlio? Falta especialista para isso, a mão de obra em termos assim de análise de dados? Falta ainda? Falta também
essa análise de dados no sentido assim de associar o equipamento com a manutenção do equipamento para que aquele equipamento realmente possa otimizar e lá no final te dar um resultado de custo, de valor, de dinheiro. Sim, falta sim. essa análise também? Eu acho que falta mais aquilo que a gente falou agora há pouco, é a consciência de que se você chegar a ter o seu processo num CCO para o público que não sabe é Centro de Controle Operacional. Então, quando você olha para uma tela parecida com essa, você vai ver todo o seu processo, com as animações que precisam ter de equipamentos, se está ligado, desligado. Produção. Dashboards, números online para a sua tomada de decisão. Isso é uma análise de dados. Você está vendo o seu processo de forma resumida em algumas telas, vendo a informação importante do seu processo para a tomada de decisão. Sim. E aí tem inteligência artificial que te ajuda também a analisar os dados quando os dados são muito volumosos. Eu queria te perguntar agora sobre essa questão das ferramentas hoje. Sim. Essa parte tecnológica, elas estão integrando cada vez mais? Então. Hoje você tem vários softwares, os softwares sempre existiram, mas os softwares estão cada vez mais poderosos, né? Inclusive utilizando inteligência artificial por trás, né, para ajudar a fazer a análise de dados muito volumosos. Né? Então, num processo industrial, você tem vários instrumentos. Você tem temperatura, nível, vazão, pressão, bateladas, enfim. Antigamente tinha que ter muita gente, né? Muito papel, muita tela de computador, muito Excel para fazer conta. Agora não, isso é coletado por um sistema de automação, armazenado num banco de dados, e desse banco de dados você dá acesso às inteligências artificiais e também a alguns softwares especializados nisso, né? Para já te dar uma análise para você não precisar fazer tanta conta, sabe? É engraçado tu tá falando isso agora, até saindo um pouquinho do que a gente falou, do roteiro que a gente estava programando, né? Eu acho que até nós conversamos ontem, eu tive algumas experiências agora um conhecimento com alguns especialistas na área de inteligência artificiais, e eles falam assim que, por exemplo, chat GPT, essas coisas assim, são inteligências de entretenimento, né? Na verdade, elas não são inteligências ainda para especialidades, vamos dizer assim, especialistas para fazer análise de dados mais... que já é um outro nível de inteligência. E aí, às vezes, eu vejo, assim, amigos que estão, não, vamos usar a inteligência, ele está usando aquilo ali, mas, na verdade, não é ainda uma inteligência, como tu está dizendo ainda, às vezes, para fazer uma análise de dados mais detalhada, né? Inteligência artificial, se ela não está treinada, ela é um estagiário. É um estagiário muito bom, né? Um estagiário que tem conhecimento, tem livro atrás dele. E formata documento. Formata documento, né? Eu falo que muita gente se frustra, inclusive, usando o chat GPT, porque acha que ele é um especialista. Sem treinar, ele não. Eu falei, não, o chat GPT ele pode se tornar um especialista, mas você tem que debruçar muito em cima dele, dar muita informação para ele, para que ele te ajude como um especialista. Agora, ele virgem, ele é um estagiário, né? Um estagiário muito inteligente, que tem várias informações. Principalmente para formatar, para estruturar documento, né? Vira e mexe, você usa para fazer isso, né? Agora, já que a gente entrou nessa parte de análise de dados, como é que hoje, por exemplo, um serviço de análise de dados, eu vejo assim, muito assim, Júlio, como há uma dificuldade do entendimento do uso da automação, às vezes, por exemplo, eu vejo que o cara que está ouvindo a gente agora, o empresário que está aqui, ele tem uma padaria. A padaria pode ser automatizada, se o forno for elétrico, ela pode ser automatizada, programar para entrar o pão, para sair. Tem vários processos que podem ser automatizados. Sim. Né? E como é que tu enxergas isso, assim, por exemplo? Às vezes o cara tem uma olaria, alguma coisa que é lá no interior. Sim. Tem um equipamento, vira e mexe essas plantas que a gente
cara, é lá em Açailândia, mas é lá dentro ainda, é lá em Barcarena, mas é lá dentro ainda de uma área ainda que o cara tem que se deslocar daqui, o engenheiro tem que mudar de vida, sair. Como é que hoje a automação está facilitando, pode facilitar isso hoje? O cara pode fazer tipo como hoje tem medicina online? Também, Então, Sara, eu entendo, quando a gente começou o programa, a gente falou dos desafios e a gente falou da consciência, né, do empresário de querer automatizar, mas eu também entendo a dor dele, né, porque não adianta você investir em um software ou investir em alguma automação se você não tiver uma mão de obra qualificada para poder manter, para poder atualizar, para operar, até mesmo operar. Né? Você coloca uma máquina muito automatizada na mão de uma operação, vamos dizer assim, desqualificada, arcaica. Vou te dar um exemplo bobo. Você pega uma máquina automatizada, ela não vem com botão mais. Ela vem com telas, touchscreen, para você apertar o botão. Tem uns caras tão grosseiros que eles conseguem quebrar aquilo, entende? Com o dedo lá de forma. Então, eu entendo esse lado também. Né? Então, quando ele vai automatizar o processo dele, ele precisa, normalmente, elevar um pouco a mão de obra do que ele tem na fábrica. Sim. E uma grande dificuldade que a gente vê desses pequenos empreendedores, pequenas indústrias, né, e médias, é de ter, por exemplo, um bom instrumentista que consiga garantir que o instrumento esteja mandando um sinal correto para a automação, porque não adianta nada você ter uma indústria cheia de instrumentos e aqueles instrumentos não estarem enviando informação correta. Às vezes o instrumento está danificado, o instrumento não está, como é que fala? Calibrado. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, quando chega de fábrica está calibrado. Depois de 1 ano, 2 anos já perdeu a calibragem toda, já está tudo, os painéis já estão todos sem botão, já está tudo sem os manuais, já estão fazendo a coisa E aí você não consegue mais fazer a análise de dados porque os dados que estão chegando errado. E muitas das vezes, Júlio, está falando agora, a própria liderança, o próprio processo de quem está controlando não tem, vamos dizer assim, a rotina de analisar esses dados também, né? Sim. Quer dizer, o processo está lá rodando, ele pensa muito na produção, beleza, é bom, mas ele não tem a capacidade de retirar dali para principalmente prever, né? Ele fica muito focado assim, eu preciso produzir 1000 peças hoje, né? E aí fica ali na contagem de peças e mais nada disso, mas para produzir 1000, se você aumentar um pouquinho a temperatura, controlar melhor a vazão, né? Sim, se você controlar melhor, a mecânica precisa funcionar um pouquinho melhor, o instrumento precisa medir certo. Eu preciso parar determinadas horas para olhar. Para fazer as manutenções preventivas, preditivas, que eles não fazem, né? Coloca para rodar até quebrar, né? E a gente entende também, Saraiva, isso é uma coisa que também não está muito no radar das pessoas, que o especialista que você precisa ter na fábrica, não necessariamente ele precisa estar na fábrica hoje. Sim. Né? A gente tem dado muita assistência remota para clientes, né, de pequeno, médio porte. Isso. E não só assistência de software, porque normalmente você dá um acesso remoto para uma pessoa para lá entender o software, melhorar o software, até mesmo para dar assistência para as pessoas do chão de fábrica. Né? Um instrumentista, um eletricista que está com dificuldade de calibrar um instrumento, de parametrizar um instrumento. Sim, legal. Isso. Até algumas ferramentas, né? Você tem hoje em dia óculos com câmeras aqui. Né? Hoje está popularizando cada vez mais esse tipo de óculos, né? O cara está lá no interior com aquilo ali e o cara está aqui, está acompanhando, fazendo tipo uma cirurgia. É tipo isso, uma cirurgia remota. Remota. O especialista não precisa estar lá no interior de Açailândia, igual você diz, lá um acesso difícil. E o especialista normalmente não quer morar lá, quer morar nos grandes... família aqui, tudo. Quer morar perto dos grandes centros urbanos, né, perto da capital, que tem mais recurso. E então o advento da internet, né, principalmente a gente tem, eu tenho uma Starlink, né, e tenho também dado uma Starlink para meus colaboradores, porque uma vez que você tem internet rápida, em qualquer lugar você consegue fazer muita coisa.
Muita coisa. O básico é você ter uma internet. Sim. Né? Ter uma internet, você consegue disponibilizar o especialista remoto online, monitorando o computador que está controlando o processo, que está fazendo a análise de dados. E também, o próprio equipamento também, né? Monitorando ali, fora ter o especialista ali, mas você consegue, com os sensores, verificar como está aquele equipamento também, isso. que às vezes Os projetos, antigamente, a gente tinha que mobilizar, às vezes, 1, 2, 3 pessoas. No orçamento, a gente previa, às vezes, 1, 2, 3 mobilizações. Agora, hoje, a gente está sempre aí, assim. Carro, hotel, passagem aérea, tem que pegar um jegue para chegar, atravessar um rio, uma ponte, barco. Eu participei de projeto que você tinha na composição, tinha barco para atravessar. Você tem que calcular até o tempo do barco. E hoje em dia, cara, é homem e hora, né? O cara saiu de casa, começa a contar o taxímetro e não fica barato isso, né? Não fica barato. Então, a premissa básica é boa internet, acesso remoto, especialista remoto. Você mobiliza menos, né? Normalmente a gente tem ido, Saraiva, faz uma primeira mobilização e nessa primeira mobilização você praticamente treina quem já mora lá. Sim. Vamos fazer um projeto? Vamos. Então, tá bom. Eu quero conhecer a sua equipe de eletricistas, porque nós vamos fazer o projeto junto com eles, os eletricistas que vão estar disponíveis para ajudar nessa obra, né? Então, a gente já treina ele ou coloca um óculos na cara dele, ou internet, WhatsApp, vídeo, chamada, estuda desenho, porque, olha, a gente vai mobilizar aqui durante alguns dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, depois é lá em casa. Lá de casa, dando essa assistência. Porque senão a conta também não fecha, fica um CAPEX muito alto. Muito alto, né? Ou um OPEX também muito alto, né? Mais uma vez, para o público, o CAPEX é investimento para melhorias, expansões, novas plantas, né? O OPEX é a verba que você precisa para operar a planta. É o giro. É o giro. E você manter mão de obra qualificada em um lugar distante, o OPEX fica caro. E aí você coloca um especialista remoto. A gente já está engraçado. Passa rápido a conversa, né? A gente já está acabando. É mesmo? Já estamos acabando, já passando. Falei demais. Já conversou. Eu te perguntar sobre as feiras, essas feiras tecnológicas aí agora. Tem alguma recente, alguma coisa? Porque eu me lembro que tu falaste com o Zé Arthur, foi porque tu vieste da China. Foi da China, Mas ano passado eu fui numa nos Estados Unidos, chama Automation Fair, é de um fabricante muito famoso de automação que chama Rockwell, né? E esse ano eu vou de novo. Ano passado foi em Anaheim, perto de Los Angeles, e esse ano vai ser em Chicago. Basicamente, o que a gente viu lá ano passado, né, que foi bem interessante? A evolução da robótica. Então, esses humanoides que estão chegando, vão chegar mesmo, vão chegar nas indústrias, lá já tem e daqui a pouco vai começar a chegar aqui, né? Foi falado muito de robótica, foi falado muito de inteligência artificial para tudo, né? Inteligência artificial, para a gente que desenvolve, ajudou demais. Antigamente, você tinha um tempo longo para desenvolver o projeto e depois um tempo para implantar. O tempo de desenvolvimento, ele encurtou muito com a inteligência artificial, né? E a implantação também está diminuindo porque você está conseguindo fazer muita coisa remota. E também falou muito de cibersegurança, porque é aquele negócio, né, Saraiva? Uma vez que você também está colocando internet para tudo quanto é lado, você abre as portas para o invasor, para o hacker chegar lá Engraçado que as pessoas às vezes não têm noção, eles ficam logo temendo. Tem que ter um certo cuidado com falar isso, que a pessoa, meu Deus, já está entrando. Calma. O pessoal do TI trava tudo, né? O pessoal do TI, eles adoram travar, para não deixar ninguém entrar. Né? Eu quero te agradecer, né, pela paciência, pelas informações. Se quiser deixar uma mensagem rápida aí só para o pessoal. Tá, não, eu que agradeço aí a gente ter feito esse bate-papo, né, muito interessante. Eu acho que a dica principal, né, para as pessoas que têm empreendimentos de médio porte, pequeno porte, pense que você pode ter especialista remoto, né? O especialista ele não precisa estar dentro da sua fábrica, eu entendo que isso onera demais o custo fixo, e todo mundo quer cortar custo fixo, é igual unhas, tem que estar cortando o tempo todo. Então,
o especialista remoto é uma dica aí para os pequenos e médios. Dentro de um contrato integrado, né? Com serviços de manutenção, tudo, e o especialista de dentro também. Você faz um contrato guarda-chuva, né? Isso já é bem comum nas grandes, né? Na Vale, no Mar, tem os contratos guarda-chuva. Os grandes geralmente pagam para o especialista estar lá, eles podem fazer isso, né? Eles fazem um contrato guarda-chuva, mas eu quero o especialista aqui dentro da minha fábrica, né? Mas o pequeno normalmente não consegue, né? O pequeno e médio. Mas pode fazer, né? Mas pode fazer também, se quiser. Dá para fazer um mix, né? Pode fazer um mix. Uma parte remota, uma parte local. Dependendo do problema, dependendo da situação. Tá bom, Júlio, obrigado. Você que ficou com a gente aqui até esse momento aqui, agradecer você e nós esperamos ter levado conhecimento, você informação. Tá bom? Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.